Olá pessoal, bem-vindos então a mais uma aula de Química Analítica Quantitativa, e a aula de hoje é uma continuação do protocolo que nós vimos sobre volumetria de neutralização, né? Então, dentre as 4 classes de volumetria que nós temos, a volumetria de neutralização é a primeira que nós estamos trabalhando nesse conjunto de volumetrias, né, de técnicas analíticas quantitativas, e como parte fundamental do primeiro protocolo, da primeira parte do protocolo dentro da volumetria de neutralização, nós realizamos na última aula as padronizações de 2 reagentes importantes, né, que são os nossos padrões secundários, que foram o ácido clorídrico, o HCl, 0,1 mol por litro, e o hidróxido de sódio, que era um outro padrão secundário esse, justamente por isso foi padronizado, né? Ele foi padronizado, o padrão foi padronizado, e são 2 reagentes que nós vamos utilizar nesse primeiro momento. Então vejam que as padronizações destes 2 reagentes, destas 2 soluções, foi uma etapa importante para a gente conhecer a concentração das espécies. Então, agora, nesse primeiro momento, né, nessa aula de hoje, nós vamos utilizar um desses padrões, que é o hidróxido de sódio, tá? Então, nós tínhamos lá o HCl e, nesse caso, o hidróxido de sódio, a base. Como o primeiro experimento de hoje é a determinação da acidez no vinagre comercial, então nós precisamos trabalhar da seguinte forma. Se eu preciso determinar a acidez ou um ácido, a concentração de um certo ácido na minha amostra, essa amostra, no caso, o vinagre comercial, eu vou até pegar o vinagre para vocês olharem aqui, ó. Nós, de fato, estamos trabalhando com amostras reais nessa disciplina. Então, vejam aqui, a gente tem um rótulo, né, de vinagre comercial, esses comprados no supermercado, e o que eu quero saber agora é o seguinte: bom, vinagre comercial tem uma porcentagem de ácido acético aqui dentro, certo? Aí a pergunta que fica é, o quanto tem de ácido acético aqui dentro? Né? Qual é a concentração, qual a quantidade de ácido acético, qual é a acidez do vinagre que nós compramos no supermercado? E essa é uma pergunta que pode ser respondida por alguns protocolos dentro da química analítica quantitativa. E hoje a gente vai desenvolver esse protocolo, tá? Então, acompanhando, espero que vocês estejam com a prática em mãos, né? Acompanhando o que a gente tem na prática, vejam aí que depois da etapa de padronização do hidróxido de sódio, que nos deu uma concentração um pouquinho abaixo de 0,1 mol por litro, nós vamos, sabendo essa concentração do hidróxido de sódio, titular o vinagre com essa solução, e aí, seguindo aquele padrão, aquela sequência clássica de descobrir qual a reação química que está acontecendo entre o ácido acético e o hidróxido de sódio, sabendo a estequiometria da reação, sabendo a quantidade de hidróxido de sódio utilizada, quantidade, estou dizendo o número de mols, pelo volume, né, que nós vamos medir na bureta. Nós vamos descobrir, então, a quantidade de ácido acético, e aí, sabendo o quanto de amostra a gente pegou, a gente sabe o quanto tem de ácido acético em um certo volume de amostra. E aí a gente tem a tal da concentração dessas espécies, tá? Então, o que o nosso protocolo está dizendo? Na etapa de determinação da acidez total em vinagre, nós temos o seguinte, né? Pipetar 10 ml do vinagre comercial e transferir para um balão volumétrico de 50 ml. Então, nesse primeiro momento, se eu tenho que pipetar 10 ml de vinagre, essa é a minha quantidade de amostra. Então, eu tenho que ter a certeza do quanto de amostra eu estou titulando, ou quanto de amostra eu tenho de fato na no meu Erling, né, que é para onde eu vou transferir depois esses materiais, esses líquidos. Então, se eu preciso de uma precisão e depois, consequentemente, uma exatidão nesses volumes, eu preciso trabalhar com vidraria volumétrica. Então fica aqui, né,
o primeiro momento em que nós vamos utilizar já as nossas duas vidrarias volumétricas, além da bureta, que já foi utilizada na padronização. Então, eu tenho aqui, né, a minha pipeta volumétrica, e por coincidência, na verdade não é coincidência, né, o protocolo foi desenvolvido, ele foi pensado para esse tipo de vidraria. Então, se eu tenho que pipetar 10 ml do ácido, no caso aqui do vinagre, que é a minha amostra, eu vou utilizar a minha pipeta de 10 ml. E aí é claro, né, lembrando que eu tenho que descobrir qual que é o volume real da minha pipeta. 10 ml é o volume teórico, é o que está registrado na vidraria. Mas eu preciso saber qual é o volume real e para isso eu retomo as minhas continhas da aferição de vidraria, tá? E aí, utilizando essa pipeta, eu vou transferir esse volume exato do líquido, né, da minha amostra, para dentro de um balão de 50 ml. O nosso balão volumétrico também tem um volume teórico, nesse caso 50 ml, e tem um volume real que foi definido pelos protocolos de aferição da vidraria, tá? Então eu vou transferir o líquido aqui para dentro, né, a minha amostra para dentro do balão, e vou completar o balão até 50 ml, que é o que está dizendo aqui, né, no protocolo. Completar o volume com água, nesse caso água deionizada, né, e homogeneizar, é claro, né, para que a gente faça uma diluição aí. Então anotem essa palavrinha, nós estamos fazendo um processo de diluição nesse primeiro momento, tá? Qual é o fator de diluição nesse caso? O fator de diluição é o volume total dividido pela quantidade de amostra que foi colocada ali. Supondo que eu trabalhe com os valores teóricos de volume, tá? Então eu teria 50 ml do volume total da solução dividido por 10 ml, que seria o volume teórico da minha amostra colocada ali dentro do balão. Então, o fator de diluição igual a 5 nesse caso, né? Isso vai ser importante para os cálculos mais para frente, porque assim que nós determinarmos a quantidade de ácido acético pela titulação, a gente tem que lembrar que essa quantidade está vindo de uma amostra diluída 5 vezes. Então, a gente precisa, dentro do cálculo, embutir esse fator de correção. Na verdade, é um fator de diluição para descobrir qual seria a concentração de ácido acético na amostra original, na amostra pura, né? Pura seria a amostra original, propriamente dita, tá? Bom, depois, então, que eu coloquei no meu balão de 50 ml, 10 ml da amostra, completei com água e homogeneizei, eu vou retirar desse balão uma alíquota de 10 ml e vou transferir essa alíquota para um Erlen de 250. É claro que eu tenho pelo menos 3 Erlens de 250, porque eu vou fazer triplicata das minhas análises, tá? E aí para que a gente possa, então, entender o grau de precisão das nossas medidas. Bom, então transfiro 10 ml dessa solução diluída para dentro do Erlen. E aí eu vou adicionar 20 ml de água destilada no Erlen, mais 4 gotas de um indicador ácido-base. E vou titular esse sistema com uma solução de hidróxido de sódio previamente padronizado. Nós já padronizamos, vocês já sabem o valor da padronização, né? Até a viragem do indicador. Então, pensem comigo, se nós temos aqui, né? Se nós teremos aqui dentro do Erlen uma amostra de um ácido fraco, um ácido com um grau de ionização baixo, como é o ácido acético, assim que eu titular com uma base forte, o nosso equilíbrio, a minha solução final vai tender a ter um pH levemente básico, né? Justamente porque é um ácido fraco titulado com uma base forte. Então, se o pH final da minha solução é um pH básico e o pH inicial é um pH ácido, que tipo de indicador eu posso utilizar? Eu posso utilizar, nesse caso, o indicador padrão, que é a fenolftaleína, porque o seu ponto de viragem está ali entre 8 e 10, né, a sua mudança de cor, e isso vai permitir nós identificarmos o momento da parada da titulação, o momento em que a gente sabe que a quantidade de base colocada nesse meio
neutralizou, né, consumiu o ácido acético e então formou um sal, o acetato de sódio, mais água. E aí a gente tem também o meio levemente básico, até por conta do perfil, da característica da titulação de um ácido fraco com uma base forte. Tá? Então, agora a gente vai para o experimento, então vocês acompanhem aqui a filmagem na bancada, tá ok? Muito bem, pessoal. Então, a gente pode começar aqui o nosso experimento, né? Lembrando que a gente precisa sempre trabalhar com uma bancada organizada, uma bancada limpa, né? Eu já tomei o cuidado de fazer a limpeza com álcool e papel antes, tá tudo bem organizado e nós temos aqui alguns materiais importantes para esse experimento, tá? Então, como o protocolo é para determinação de acidez de uma amostra de vinagre comercial, o que eu tenho aqui é a nossa amostra, né? É o vinagre comprado lá em supermercado, tá? Nós temos aqui o nosso padrão secundário, que vai ser o nosso titulante, a nossa referência nos cálculos, tá? Nós temos aqui um suporte universal, as vidrarias volumétricas, então tem bureta de 25 ml, balão volumétrico de fundo chato de 50 ml e a pipeta volumétrica de 10 ml, né? Tenho aqui também, né, alguns beckers. Então, tenho uns beckers para poder trabalhar com o meu titulante, descarte e o titulante limpo. Tenho um outro becker para amostra, uma proveta de 50 ml, uma piceta com água ionizada, 3 Erlings de 250 ml, um pipetador semiautomático e, obviamente, uma caneta para marcar na vidraria, né? Tenho também como item essencial a nossa famosa fenolftaleína, que vai ser um indicador ácido-base para essa nossa volumetria, para essa nossa titulação de neutralização, tá? Bom, então, primeiro ponto importante, seguindo o protocolo, eu preciso pipetar 10 ml da minha amostra original para dentro do meu balão volumétrico. Então, o que eu preciso fazer aqui, né? Preparar aqui a minha pipeta volumétrica, acoplar ela ao pipetador, e aí eu vou transferir um pouco da minha amostra, né? Não vou colocar a pipeta direto dentro da amostra para evitar contaminação, então vou transferir um pouco da minha amostra para esse becker. Pronto, tampo e reservo a amostra original ali no cantinho, né? Agora o que eu preciso fazer? Vou transferir 10 ml para o meu balão volumétrico. Então, com cuidado, né? Coleto 10 ml da minha amostra, atentando para o fato de que a gente não pode ter bolhas dentro da pipeta, tá? Então eu vou puxar o líquido acima da minha marcação volumétrica. Para quê? Para que eu possa retirar o pipetador e pipetar com o dedo. Aqui eu regulo com o meu dedo indicador a marcação do menisco, né? Porque aí eu tenho maior precisão no controle do menisco. Então, sem pressa, ajusto o menisco e então insiro a pipeta dentro do balão e despejo todo o volume de líquido, tá? Toda a minha amostra. Ótimo. Essa pipeta eu não retiro o finalzinho do líquido que sobra ali na ponta, né? Porque ele já foi contabilizado no seu volume original. E então eu tenho aqui 10 ml, né, ou aproximadamente 10 ml, na verdade, o volume real da pipeta, né, que nós temos como referência nas nossas aferições, nos nossos cálculos de aferição. E agora eu vou completar o balão com água deionizada até o menisco para 50 ml. Então tenho aqui, né, uma piceta já limpa com água deionizada e vou então, sem encostar a ponta da piceta no balão, eu vou transferir 50 ml. Na verdade, um pouquinho menos, né? Quase 40 ml, até preencher o menisco na marcação volumétrica do meu balão, tá?
Tomem sempre cuidado, ajeitem o menisco na altura dos olhos. Pronto, completei o menisco com água deionizada. E agora eu faço a homogeneização do meu sistema, que é, depois de tampar ele, né, eu verto algumas vezes o meu balão para permitir que a amostra de vinagre misture completamente a água deionizada que está aqui dentro do balão, né? E aí a gente tem então uma solução homogênea do vinagre da amostra diluída, tá? Pronto. Bom, o que eu preciso fazer agora de acordo com o protocolo é, agora, a partir dessa solução diluída de amostra, eu vou pipetar 10 ml dela e transferir para o meu Erling, tá? Como eu tenho que fazer 3 vezes a minha titulação, a minha triplicata, né, para ter uma média dos valores, eu vou titular 3 vezes, eu vou preparar 3 Erlings. Então, dessa mesma solução, eu vou pipetar 10 ml com a minha pipeta volumétrica, transferir para o Erling 1, mais 10 ml para o Erling 2, mais 10 ml para o Erling 3. E a gente ainda vai ter a amostra sobrando aqui, caso seja necessário fazer mais alguma vez, tá? Bom, então o que eu faço nesse momento? Eu vou pegar um becker vazio e vou escrever nele descarte. Para que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso para poder, inicialmente, lavar a minha pipeta. Lembra que aqui dentro tem a amostra concentrada, né? No caso, o vinagre comercial. Então, para evitar mudança na concentração, eu vou lavar a minha pipeta com água deionizada, a parte interna e a parte externa perto do bico, onde foi encostado na amostra original. Então, lavo justamente para não ter uma mudança de concentração a hora que eu for pegar os 10 ml da amostra diluída. Aí, nesse caso, eu também até retiro um pouco do líquido que sobra aqui dentro, né? Lembrando que ali é descarte, então tudo bem. Reservo o becker de descarte do lado. E agora sim, eu vou pegar meu Erling. Vou pegar os 3 já e já vou preparar as 3 amostras, tá? Para poupar tempo aqui no nosso preparo, né? Abro o meu balão. Conecto de novo o pipetador. E agora eu venho, pipeto 10 ml da minha amostra diluída para cada balão. Para cada Erling, desculpa. Puxo acima da marcação volumétrica e controlo o menisco com um dedo indicador. Passou um pouquinho. Volta, coleta de novo. Pronto. 10 ml para o Erling 1. Vejam que eu estava controlando com a minha mão e eu também posiciono o meu dedo indicador aqui para me dar um controle maior da movimentação da pipeta, tá? Isso ajuda bastante na hora de transferir o líquido. Pronto, o Erling 1 já tem. Vamos fazer para o próximo.
sem pressa, tomando cuidado para ajustar corretamente o menisco, tomando cuidado com contaminação, né, possíveis fontes de contaminação. Pronto. Transfiro todo o líquido. E terceiro Erling agora. Terminei, fecho o meu balão, né, reservo ele no cantinho, e aí eu já posso rotular o meu Erling, né, para não me perder aqui, então vou chamar esse daqui de Erling 1, Erling 2, Erling 3. Bom, seguindo o protocolo, o que eu preciso fazer agora é, a partir da solução diluída de 10 ml, eu vou completar, eu vou colocar 20 ml de água destilada e 4 gotas do indicador em cada um dos Erlings. Então agora eu utilizo, né, a minha proveta, lembrando que agora esse volume de 20 ml não faz mais muita diferença, porque a quantidade de amostra transferida para dentro do Erling, ela já foi precisa. É uma quantidade definida pelo volume real da minha pipeta, tá? Então, o que eu faço agora é sempre, utilizando uma proveta, 20 ml, ou aproximadamente 20 ml. Becker, Erling 1, 20 ml no Erling 2. Isso é água deionizada, tá? E 20 ml no Erling 3. Pronto. E agora, agito, né? Obviamente, promover uma certa homogeneidade no meu sistema. E 4 gotas de indicador, fenolftaleína, em cada um dos Erlings. Então aqui eu tenho uma pipeta Pasteur de plástico, né, de polímero, específica para esse indicador. Então, coleto o indicador. Tem uma sujeirinha ali, deixa eu descartar para não contaminar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Reservo o indicador. Agito o meu sistema. É claro, né, como o sistema é levemente ácido, justamente porque a amostra é uma amostra ácida, o indicador fenolftaleína permanece transparente, tá? Bom, então agora eu vou preparar o meu meio de titulação. O meu meio de titulação nesse caso, então, vai ser qual o titulante? O titulante hidróxido de sódio, tá? Reservo a minha amostra para cá também, né, para não confundir. E agora eu tenho um outro becker, onde eu vou transferir uma parte do meu hidróxido de sódio, né, o meu titulante, para ele. E a partir do becker eu preencho a minha bureta, tá? Então, trago a bureta aqui para mais próximo da altura dos meus olhos, fecho o registro e preencho a bureta até o seu volume máximo.
acima do zero, tá? Por quê? Lembrando que nesse primeiro momento, o que a gente faz é uma ambientação da bureta. Então, toda a sua parte interna vai ser lavada com o próprio titulante, com hidróxido de sódio. A gente vai descartar esse titulante, tanto para eliminar impurezas, né, possíveis contaminações, como para preencher esse volume vazio que fica na ponta da bureta. Tá? Então, lembrando, só para a gente não confundir, eu vou rotular esse becker como sendo o meu titulante, tá? Titulante NaOH. Porque eu sei que aqui é o meu titulante novo, tá? Então, deixo aqui do lado do becker de descarte. E agora o que eu faço? Subo de novo a minha bureta. E agora eu vou descartar todo o volume de titulante. Como eu tenho um becker de descarte, eu posso descartar nesse próprio becker aqui. Então, abro com cuidado. Descarto todo o titulante. Essa etapa é fundamental, tá, pessoal? A gente não pode pular essa etapa aqui, porque ela garante um certo controle de limpeza da sua bureta, tá? Então, descartei o meu titulante inicial da lavagem, da ambientação da bureta, fecho a torneira novamente, volto com o becker de titulante e preencho novamente a bureta, já agora com a intenção de ajustar o menisco para o seu volume máximo, né, no seu volume de 25 ml. Sempre respeitando a leitura do menisco na altura dos olhos, tá? Vou subir novamente aqui a bureta. Vou colocar o descarte embaixo, porque agora eu vou ajustar o menisco, né? Então, vou ficar aqui na altura da marcação do menisco, vou ajustar o menisco, liberando vagarosamente o líquido e fazendo com que ele pare na altura da marcação zero. Faço uma verificação na parede interna da bureta para garantir que não haja formação de bolhas, porque as bolhas podem sim alterar o volume final do líquido dentro da bureta, né, dentro de qualquer vidraria. Então preciso evitar ao máximo as bolhas, tá? Bom, com o menisco ajustado, eu posso então dar início à minha titulação. É claro que eu vou começar aqui com o Erling de número 1, né? Então, vou trazer aqui mais perto para vocês acompanharem. Mão dominante para agitar o Erling e a outra mão no controle da torneira da minha bureta, tá? Vagarosamente, inicio a minha titulação. Lembrem daquela zona de supersaturação, que é a região no líquido onde a gota do titulante cai inicialmente. E aí, naquele espaço e naquele instante, a solução fica levemente rosa, justamente pela alta concentração do titulante, mas depois que esse titulante se mistura à solução, a solução volta então para a coloração transparente, porque o perfil de distribuição de espécies dentro dessa amostra ainda é um perfil majoritariamente ácido, tá?
Quanto mais próximo eu estiver do meu ponto de viragem, mais tempo essa região de supersaturação permanece rósea. Então eu posso fechar um pouquinho a torneira e continuar agitando, vocês vão perceber que a solução volta para o transparente. Quando eu garanto que eu estou no meu ponto em que eu devo parar a titulação? Quando a solução não retornar mais para o ponto transparente. Então, quanto mais intenso vai ficando a coloração rosa, mais devagar eu faço a minha titulação. Então vejam que nesse momento, mesmo agitando constantemente, eu não tenho a solução retornando para a cor transparente, o que significa que essa vai ser o momento da leitura do menisco, tá? Então, paro a titulação aqui e faço a leitura está próxima de 14,4. Na verdade, 14,38, talvez, 39. Bom, então, vou registrar o volume consumido aqui, né, de 14,38 ml na titulação. Lembrando que o 8 é o último algarismo significativo da incerteza, né, da minha dúvida ali. Eu tenho certeza que o 3 é o último algarismo significativo confirmado. E o próximo, então, vai ser a minha incerteza. Tá? Então, 14,38 ml. Bom, o que eu faço nesse instante é volto, completo novamente a minha bureta. Eu não preciso descartar esse volume que restou dentro da bureta. Né? Então, retorno, preencho novamente até o seu volume máximo, ajustando o menisco. Vou pegar um papel toalha, porque sempre cai um pouquinho de titulante, né? Acaba vazando aqui. Então, para secar o meu ambiente, trabalhem sempre num ambiente limpo e organizado, tá? Para evitar contaminação. Deixo o papel aqui do lado. E vou começar a titulação de número 2. Tá? Então, ajusto a bureta sempre um pouquinho acima da altura do L. Ajusto a minha mão e começo a titulação. Sempre com muito cuidado, sem deixar o L tocar na ponta da bureta. O líquido titulante também, sem deixar com que ele caia na parede do L. Ele precisa cair diretamente na solução, justamente para que a gente não tenha uma variação muito grande na leitura do volume, tá? A solução titulante ela precisa entrar em contato direto com a solução titulada. A solução titulada é aquela que está dentro do L, já preparada dentro do L. Nunca tiro a minha mão da torneira, né? Porque eu tenho que ter o controle exato do momento da parada da titulação. Pronto. Percebam, né? Parei a titulação, a solução não retorna
novamente para o transparente. Então, esse é o meu ponto de viragem. Faço a leitura rápida do menisco. Nós estamos com 14,4 nesse momento. Agora 14,40 mesmo, né? O 4 redondo. Então, faço aqui o registro 14,40 ml. E, por último, novamente, né? Preencho a bureta até o seu volume 0. Ajusto o menisco, descartando uma parte do titulante no becker de descarte. Tiro a última gota da pontinha. Ajusto a altura da bureta. E então faço a terceira titulação. Deixa eu ficar de lado para vocês verem melhor. Sempre gota a gota, com muito cuidado, para você não perder o ponto. Sempre fique de olho na solução titulada, né? Não se preocupe nesse momento com a graduação da bureta, tá? O importante é você observar a mudança de cor permanente do seu indicador. Então, seus olhos vão sempre ficar focados no comportamento de cor da sua solução titulada, tá? Depois que você garantir o ponto de viragem correto, aí você fecha o registro da bureta e então você pode ir analisar o volume marcado na graduação da bureta. Pronto. Então temos novamente aqui o nosso líquido rosa, né? Então esse é o ponto de viragem do sistema. Faço rapidamente a leitura da bureta e nós temos novamente 14,40, precisamente 14,40. Isso significa que as nossas titulações estão com um comportamento muito próximo, um comportamento muito próximo uma das outras, né? O que garante aí, nesse caso, uma elevada precisão no nosso protocolo, né? Então aqui nós temos 14,40 ml. Então exatamente o mesmo volume da anterior. Né? A diferença no anterior também é uma diferença muito pequena, né, de 0,02 ml. Então, a média dos valores finais vai ser um valor muito próximo do valor central. Né? Isso é um ponto importante, porque isso garante, então, precisão no nosso protocolo. Tá? O problema é quando
um resultado, né? Partindo da mesma solução. Vejam que as 3 amostras vieram da mesma solução. Partindo da mesma solução, uma tivesse dado 14,3, a outra tivesse dado 15 e a outra tivesse dado 14. Aí são diferenças muito grandes para uma titulação. Alguma coisa pode estar acontecendo de forma errada. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. No nosso caso, nós tivemos 3 valores muito próximos, né? E agora, o que eu sei? Eu sei que eu gastei 14,38, pelo menos para a primeira titulação aqui, né? 14,38 ml de uma solução de hidróxido de sódio com a sua concentração, né? A sua concentração determinada pela padronização que foi feita na última aula. Então, logo, se eu tenho uma concentração em mol por litro e eu tenho um volume em ml, eu sei o número de mols de NaOH que eu coloquei aqui dentro. Sabendo que a reação química entre o ácido acético e o hidróxido de sódio tem uma estequiometria de 1:1, se eu sei o número de mols de NaOH, eu sei o número de mols de ácido acético que tinha aqui dentro. Então eu tenho número de mols próximos do NaOH e do ácido acético. Sabendo o número de mols do ácido acético, dos 10 ml que eu peguei daqui do balão, né? Tirei 10 ml daqui e coloquei aqui dentro. Nesses 10 ml de amostra diluída, eu vou ter um número X de mols de ácido acético. Sabendo que essa amostra está diluída 5 vezes, eu faço o cálculo para descobrir o número de mols da amostra concentrada. Né? Para quanto em volume? Para 10 ml. Por que 10 ml? Porque eu peguei 10 ml e transferi para cá. Eu vou descobrir por litro diluído. Depois dessa concentração em mol por litro diluído, eu vou multiplicar pelo fator de diluição para descobrir a concentração em mol por litro na amostra real. A amostra concentrada. Né? A minha amostra pura nesse caso. Então, é claro, eu vou descobrir a concentração para o L1, para o L2 e para o L3. 2 e 3 vai dar o mesmo valor, porque é 14,40, né? O mesmo valor em ml. Eu posso descobrir a concentração para cada um deles, ou eu posso fazer a média desses volumes e descobrir uma concentração para a média deles. Por que nesse caso eu posso fazer a média dos 3 volumes? Porque eu parti da mesma solução. Né? Eu parti da mesma solução aqui de origem diluída. Tá? Então aí eu posso fazer a média dos volumes, descobrir a concentração para a média desses volumes e depois, com essa concentração, descobrir a concentração da minha amostra original, da minha amostra pura. Tá? Agora a questão é o seguinte: concentração de vinagre, qual é a unidade de medida? Né? Eu tenho que dizer qual a concentração dessa acidez em qual unidade de medida? Porcentagem de ácido acético? Grama por litro? Mol por litro? Aí a gente pode trabalhar essas variações. Tá? A gente pode trabalhar essas variações dado a capacidade que a gente tem de trabalhar com unidades de medidas diferentes. Tá? O importante é descobrir o número de mols aqui de ácido acético dentro da amostra. Então, esse é o protocolo para determinação de acidez no vinagre comercial. É claro que nós vamos desenvolver os cálculos em outra aula. E aí eu espero que vocês tenham entendido aqui a etapa de protocolo. Né? O que eu faço nesse momento? Como eu não vou realizar outra determinação, eu vou descartar o meu titulante. Vou lavar a minha bureta, lavar a minha vidraria, para que no próximo experimento a gente tenha, então, a nossa bancada e as nossas vidrarias e reagentes organizados, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido.
os cálculos serão feitos em uma outra aula. Procurem a reação química entre ácido acético e hidróxido de sódio, para que vocês possam, então, realizar os cálculos desse protocolo. Olá pessoal, então damos continuidade aqui à nossa aula de Química Analítica Quantitativa e o próximo experimento vai ser sobre a determinação de amônia em tintura de cabelo. Então vejam que nós vamos continuar utilizando os nossos padrões secundários, né? Dessa vez nós vamos fazer a utilização do padrão secundário ácido, nesse caso o HCl, sabendo a concentração exata do HCl e essa concentração obtida pela padronização, né, desse padrão secundário, desse reagente, feita algumas aulas atrás, nós vamos encontrar então a quantidade de amônia, de NH3, dentro de um componente específico da tintura de cabelo, tá? Bom, então percebam que nós estamos trabalhando com amostras reais. Assim como foi feito com o vinagre, a amostra de vinagre comercial, nós também trabalharemos aqui com uma amostra comprada em um supermercado. Então eu tenho aqui na minha mão, né, uma caixinha de tintura, essa tintura de cabelo, né, obviamente a marca tá devidamente tampada, porque, né, não faz sentido a gente comentar sobre qual é a marca desse tipo de produto, até porque a gente vai analisar esse material, né? Então, o importante é vocês perceberem que é uma caixa de tintura de cabelo convencional, você encontraria essa tintura de cabelo em qualquer tipo de supermercado, drogaria ou lojas de cosméticos, né? E aqui dentro nós temos alguns componentes. Essa caixa está lacrada, né? Então vocês vão perceber que eu vou deslacrar, eu vou abrir essa caixa como se eu tivesse acabado de comprar no supermercado, tá? Então vou romper o lacre da caixinha e aí a gente vai descobrir o que tem dentro dela, né? Bom, então aqui lacre rompido. Então o que a gente encontra dentro da caixinha? A gente encontra uma emulsão reveladora. A gente encontra uma pasta de colorante. É o tratamento. Eu não sei exatamente o que é isso daqui, mas certamente não vai ser útil pra gente. A gente tem um reativador de cor, também não sei para que serve. E a gente tem a coloração creme. Muito bem. Bom, na caixinha nós temos aqui a composição química de cada um desses ingredientes aqui, né? De cada uma dessas bisnagas que vem dentro da caixinha. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a tal da coloração creme. Essa coloração é justamente a parte do tratamento, né, que dá a cor. Então a única bisnaga que vai ser importante pra gente é essa daqui. Tá lacrada também. E nela nós temos uma série de componentes químicos, né? Nós temos água, nós temos o propileno glicol, e a gente tem um componente importante aqui, que é o hidróxido de amônio. Bom, pessoal, então eu trouxe um texto aí, né, muito interessante, que explica um pouquinho sobre o papel da tintura de cabelo na influência da cor do fio. E o porquê a amônia é uma composição química importante dentro desses tipos de produtos, tá? Então leiam o texto, deem pausa no vídeo e depois retornem. Bom, o hidróxido de amônio vai ser o nosso componente quantificável, é o nosso aspecto importante. Por que a gente está se preocupando com amônia, né? Qual que é a importância de um protocolo que determina amônia nesse tipo de substância química, ou nesse tipo de produto comprado aí nas drogarias ou no comércio de forma geral? A importância é a seguinte: o fato da amônia ou do hidróxido de amônio
ser uma composição química que pode se tornar volátil, se decompor e liberar amônia, gás amônia durante o tratamento, é importante que a gente quantifique e saiba quais são os limites toleráveis, justamente para que esse tipo de produto em contato com o couro cabeludo, ou até mesmo, né, a própria respiração da pessoa que está aplicando, ou o cliente que está recebendo essa tintura, não inale uma quantidade de amônia superior àquilo que é permitido, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema de saúde. Então é fundamental que a gente entenda, que a gente possa determinar o quanto de amônia tem dentro desse produto comercial. Bom, aí começam a nascer alguns pontos importantes que a gente precisa comentar aqui. Dentro da química analítica quantitativa, a gente não vai determinar a molécula, a quantidade de moléculas de NH3 durante uma titulação. Porque o NH3 é um gás, o gás amônia. E nós estamos trabalhando em uma química de via úmida. Logo, o que nós vamos quantificar num primeiro momento, a reação química que vai ser causada num primeiro momento durante a titulação, é do ácido HCl em contato com o hidróxido de amônia. Né? Esse hidróxido de amônio, desculpa, o hidróxido de amônio. Esse hidróxido de amônio, então, vai ser neutralizado por um ácido forte, o HCl, e então nós vamos poder, durante os cálculos, quantificar o quanto nós temos de hidróxido de amônio aqui nesse produto. Só que a expressão, a forma como nós escrevemos o que nós temos de amônia na tintura de cabelo é pela molécula de amônia e não pelo hidróxido de amônio. Vejam que pela resolução da Anvisa, o máximo que pode conter de amônia em um cosmético é de 6%, calculado como NH3. Então, nós vamos encontrar pelos cálculos a quantidade de hidróxido de amônio e nós vamos converter essa quantidade de hidróxido de amônio em amônia, em gás amônia. Né? Como que a gente faz isso? A gente vai observar, obviamente, na aula com os cálculos. O importante é que a gente saiba, nesse primeiro momento, quais são os protocolos práticos realizados dentro do laboratório. Tá? E para isso vocês vão acompanhar agora todo o protocolo que vai ser realizado aqui na bancada. Então, nós vamos para lá agora para leitura do nosso protocolo. Bom, pessoal, então, né, nós temos aqui o início desse protocolo para determinação de amônia em tintura de cabelo. O que nós precisamos é, inicialmente, ler o protocolo para entender o que nós vamos precisar utilizar aqui na nossa bancada. Né? Então, o que o protocolo diz? O protocolo diz o seguinte: pesar aproximadamente 6 gramas de amostra em um balão volumétrico de 50 ml. Bom, a nossa amostra, diferentemente das outras condições, né, de outras amostras convencionais, ela não é uma amostra líquida, ela é uma amostra em pasta, né, é um creme, é uma amostra viscosa. Então não dá para a gente medir o volume desse material, desse jeito, nessa condição. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai transferir uma massa, uma certa massa desse material, né? Nós vamos transferir, na verdade, para um becker primeiro, tá? No becker nós vamos solubilizar mais essa amostra, nós vamos tornar ela mais fluida, mais líquida, e então nós vamos transferir esse líquido para dentro de um becker, de um balão volumétrico. Bom, vejam que não dá para, obviamente, pesar 6 gramas de uma amostra pastosa como essa, que é um creme, e já transferir direto para dentro do balão. Não ia funcionar, né? Não dá muito certo porque ela não ia nem escorrer aqui para o fundo do balão. Então, a estratégia aqui é a seguinte: nós estamos começando a trabalhar com uma condição de amostra que precisa inicialmente de um certo preparo. Né? Nós precisamos tratar, nós precisamos preparar a amostra antes, de fato, de fazer a titulação, de fazer a análise dela. Então, a dica que eu deixo, né, a sugestão, seria a gente pegar um becker menor. Né? Então eu tenho aqui um becker de 100 ml, e então eu posso pesar 6 gramas dessa amostra dentro do becker, né? E após pesar 6 gramas, aí eu consigo diluir mais essa amostra com um pouco de água.
né? Até porque o próprio protocolo diz o seguinte, né? Adicionar cerca de 45 ml de água destilada a essa amostra pastosa. Então, eu posso aproveitar o becker para medir mais ou menos esses 45 ml. Por que 45? Porque depois eu vou transferir esse conteúdo mais líquido para o balão volumétrico e vou avolumar, vou completar até o limite de 50 ml. Tá? Para que eu tenha, então, uma amostra aí de 6 gramas, né? Uma amostra com uma massa de 6 gramas, num volume de aproximadamente 50 ml. Na verdade, vai ser o volume real, definido pela aferição da vidraria. Tá? E então, a partir dessa amostra preparada, nós vamos poder preparar, nós vamos conseguir titular essa amostra já na fase líquida. Tá? Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Eu vou levar esse becker lá para a balança, tarar a massa do becker e então colocar aproximadamente 6 gramas desse material aqui dentro. Tá? Essa não é uma etapa muito fácil, justamente por conta dessa característica viscosa do material. Então, nós precisamos fazer com muito cuidado, né, com calma, essa etapa. Vou trazer aqui o becker para minha balança, abrir a balança com cuidado, centralizar o becker. Espero a balança aferir corretamente a massa do becker. E então eu zero a massa da balança. Né? Eu faço com que a balança desconsidere a massa do becker. Então tudo que eu colocar dentro do becker vai ser referente ao conteúdo mesmo da nossa amostra. Né? Para vocês terem uma ideia, né? É uma amostra realmente nova. Vocês estão vendo que está até com um lacre aqui. Né? Então eu vou romper o lacre com a tampa. E agora eu peso aproximadamente 6 gramas desse material. Tá? Bom, para facilitar, eu posso utilizar um vidro de relógio. Então, vou pegar aqui um vidro de relógio limpo. E aí eu transfiro um pouco do material para o vidro de relógio. E aí vocês estão vendo, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. É uma pasta mesmo. É um creme. Né? Então eu vou pegar a partir desse material com uma espátula, vou coletar um pouco do material e vou transferindo aos poucos para o becker, tá? A massa tem que ser de aproximadamente 6 gramas de material. Bom, eu consegui aqui 6,0057 gramas de material. 6,0057 gramas. É fundamental que eu anote a massa correta do material, tá? Porque essa massa vai ser a minha referência da quantidade total de amostra que nós vamos trabalhar.
Bom, o que eu faço agora? Eu tento solubilizar esse material. Só que tem uma certa dificuldade importante aqui. Esse tipo de material, ele tem alguns componentes na sua composição química que formam sistemas com espuma. Então, uma das dificuldades, vou até mostrar para vocês aqui, vou colocar um pouquinho num outro becker, na hora de solubilizar a amostra, se eu não tomar cuidado, eu vou colocar água aqui dentro e olha o que acontece. Forma espuma. E espuma é um baita de um problema nessa análise. Porque espuma é volume de ar. Então, se eu estou trabalhando, né, se eu vou ter que transferir esse líquido para um balão e avolumar corretamente o volume do balão, eu não posso ter bolhas, eu não posso ter espuma no meu material. Então, eu tenho que tomar muito cuidado no protocolo para, ao acrescentar água nessa minha amostra, colocar a água cuidadosamente e misturar com um bastão de vidro sem permitir que esse material forme espuma, porque espuma prejudica a leitura de volume do material. Então eu tenho que ir vagarosamente, sem pressa, solubilizar esse material para fazer com que ele fique cada vez mais líquido. E aí, sem pressa, adiciono mais um pouquinho de água. E vou mexendo. Nesse momento, o que a gente está fazendo é preparar a amostra para análise. Então vejam que algumas amostras precisam de etapa de preparo prévio antes da medida. E aí você já percebe que ela começa a ficar um pouquinho mais fluida, né? Algumas coisas são importantes, né? Como o protocolo diz, eu vou colocar aproximadamente 45 ml de água para solubilizar aqui essa amostra pastosa, né? Os 45 ml são justamente uma margem de segurança para que, ao transferir esse líquido para dentro de um balão de 50, a gente não ultrapasse a marcação de volume máximo do balão, né? Então isso é um ponto importante. Então o que eu faço? Eu vou controlando mais ou menos o volume de material pela escala do Becker. É claro, essa escala não é muito precisa, né, com relação à leitura do volume, mas ela me dá um indicativo de que eu estou aqui pelo menos com 20 ml de material, né? Não estou nem com 40 ainda. Então ali próximo do 40, eu já posso tomar o cuidado para transferir esse líquido
para dentro do balão e depois no balão, é claro que eu ainda tenho que lavar o becker, né, para ajudar a transferir o restante do material para dentro do balão, e aí sim avolumar com o restante de água que falta para os 50 ml do balão. Eu estou fazendo vagarosamente justamente para não criar bolhas. Vejam que a minha amostra não tem quase nada de bolha. Quanto mais água eu coloco, maior é a chance de formar bolha no material, né, nessa amostra. Então, vagarosamente, vou agitando, misturando e misturando, para que a minha amostra sempre fique cada vez mais fluida, mais líquida e homogênea. Aproveito para lavar um pouco das paredes também do becker, né? Para recolher o material na parede do becker. Por conta dessa mistura mecânica, a gente sempre vai ter um pouquinho de bolha formada, mas tem que ser o mínimo possível. Mas depois a gente vai dar um jeito de eliminar essas bolhas aqui.
Bom, como eu já estou com quase 40 ml de líquido e a amostra já está bem fluida, ó, dá até para perceber que o que tem aqui mesmo é água, né? Eu vou aproveitar esse momento, então, e transferir esse material para dentro do meu balão. Tomando sempre o cuidado para não perder a amostra, tá? E aí vejam que ainda sobra um resíduo dentro do becker, né? Então o que eu faço nesse momento? Eu aproveito que eu não preenchi ainda o volume do balão, vejam que nós temos aí um volume bom ainda para utilizar do balão, né? O que eu faço nesse momento? Eu aproveito, lavo o bastão de vidro, porque nele também tem material, eu não quero perder esse material, tá? Lavo o bastão de vidro e lavo as paredes do becker. Sempre na intenção de arrastar esse material, né, esse conteúdo que ficou aqui no becker, arrastar ele para dentro do balão. E com isso, então, eu minimizo a perda de material. Né, aproveito, lavo mais um pouquinho, sempre com água deionizada, clara. E sempre prestando atenção para não ultrapassar o volume do balão, né? Bom, estou próximo do volume máximo. Vejam que mesmo tomando muito cuidado, eu ainda tenho a formação de algumas bolhas aqui, ó. Então, como que eu vou lidar com essas bolhas? Porque essas bolhas me impedem de ajustar corretamente o menisco. Agora vem uma etapa importante que é a seguinte. O protocolo diz, né? Antes de avolumar o balão, adicionar 1 ml de etanol. Então aqui está o segredo. Eu vou pegar um becker pequeno, vou pegar álcool etílico e vou fazer a utilização desse álcool etílico, vou colocar gota a gota aqui dentro, para que o álcool estoure as bolhas que foram formadas, quebrando essa tensão superficial que nós temos. Né? Então, vejam aqui que interessante, eu vou pegar uma micropipeta limpa, vou pegar aqui um pouco de álcool e vou gotejar o álcool aqui nas bolhas. Vejam o que acontece com a bolha quando eu coloco o álcool. As bolhas estouram. Eu nem usei 20 gotas, né? Então, se eu já não tenho mais nenhuma bolha, olha que interessante. Se eu não tenho mais nenhuma bolha, eu não preciso continuar colocando álcool, porque a única função do álcool é, de fato, estourar as bolhas. E agora eu vou aproveitar e vou avolumar o menisco. Vou ajustar o menisco no balão. Pronto, com o menisco ajustado. Agora o que eu faço? Com cuidado, faço a mistura do meu material. Também tomando cuidado para que não haja formação de muitas bolhas nesse momento, né? Até porque a partir dessa solução é que nós vamos criar a solução de titulação, a solução a ser titulada. Então vejam que eu estou tomando cuidado para verter com calma, agitar o sistema. E ainda assim a gente tem a formação de algumas bolhas, né? Mas tudo bem, a gente já avolumou aqui a solução principal, tá? Então isso é o que importa. Nós já temos o controle do volume de líquido aqui, tá?
Bom, com a minha solução preparada, o que eu faço? De acordo com o protocolo, né? Completar o balão com água destilada e homogeneizar, colocar a solução em um becker e dele retirar uma alíquota de 10 ml, transferindo-a a seguir para um Erlen de 250. Então vejam que agora o que a gente vai fazer é colocar esse sistema, né? Essa solução num becker, e aí eu vou até pegar um becker menorzinho, não precisa ser um becker grande não. Vou transferir essa solução para o becker. E a partir dessa solução, 10 ml, uma alíquota de 10 ml para cada Erlen. Lembrem que nós estamos fazendo triplicata, né? Então, vamos preparar já as 3 soluções, tá? Então, aqui eu tenho a minha pipeta volumétrica de 10 ml. Se eu preciso de 10 ml precisos, eu vou utilizar a minha pipeta. Então, subo acima do volume máximo dela, retiro aqui o meu pipetador e controlo o volume, né, o menisco. Passou um pouquinho no dedo. Vamos voltar. Faz a sucção com o pipetador devagar também, tá? Porque em todas as etapas a gente tem que sempre se preocupar em não formar bolhas nessa solução, tá? Justamente para que a gente consiga fazer essa etapa de ajuste de menisco corretamente. Pronto. $10 ml para o primeiro Erlen. $10 ml para o segundo Erlen. E bom, formou um pouquinho de bolha aqui dentro, eu vou descartar e vou tentar pegar novamente a minha solução, tá? Sempre evitando formação de bolha, mesmo aqui na coleta com a pipeta. Porque a gente precisa ajustar o menisco, e bolhas são ruins para ajustar o menisco. $10 ml de amostra para o terceiro Erlen. Pronto. Já vou rotular, né, os meus frascos, justamente para que a gente possa realizar os protocolos aqui de titulação sem se perder. 1, 2, 3. Muito bem. E agora o que o protocolo diz? Dando continuidade, né, depois de transferir 10 ml exatos para cada Erlen, na verdade nós vamos saber o volume correto de acordo com o volume real da pipeta, né, baseado na aferição dessa vidraria. Agora, adicionar 20 ml de água destilada e 2 gotas do indicador verde de bromocresol. Tá? Então, esse indicador ele já está separado aqui. Verde de bromocresol. 20 ml de água deionizada em cada Erlen
Então, a gente já tem aqui nossa pisceta com água e uma proveta. Então, vamos colocar aproximadamente 20 ml de água em cada sistema, né? Em cada L. Pronto, todos eles estão com água. Faço a homogeneização. De todos eles e acrescento o indicador de acordo com a instrução da apostila, né? 2 gotas de indicador são o suficiente para a gente verificar a mudança de cor no material, tá? Na nossa amostra. Então, vejam que esse indicador em meio básico, como que eu sei que o meio está básico? Eu sei porque uma das composições dessa minha amostra da tintura de cabelo é o próprio hidróxido de amônio. Então, o hidróxido de amônio tende a deixar a minha amostra básica. E aí, a cor do indicador é essa daqui, ó. Isso em meio básico. E agora eu vou titular esse sistema básico, né, essa amostra básica, com o meu padrão secundário, que já foi padronizado antes, né? Nesse caso, ácido clorídrico 0,1 mol por litro. Bom, vejam o seguinte, né? 0,1 é a concentração esperada daqui do nosso ácido clorídrico. Qual que vai ser a concentração utilizada nos cálculos? Vai ser aquela encontrada na padronização desse reagente aqui, tá? Então, a gente vai sempre usar a concentração real dos sistemas. Bom, assim como foi feito para o hidróxido de sódio, nós vamos tomar os mesmos cuidados para ambientar a bureta antes da titulação com o HCl. Então, eu vou escrever aqui num becker descarte e num outro becker limpo HCl. E aí, vou sempre tomar o cuidado de nunca trabalhar com a amostra direto do frasco da solução estoque, né? Eu vou transferir uma fração da solução estoque para um becker e vou utilizar a partir do becker. Tá? Por N motivos, porque você está trabalhando com uma quantidade de ácido menor, a chance de contaminar a solução original, né, a solução padrão ali, é menor também, tá? E fica mais fácil para manipular aqui esse reagente na hora de levar ele aqui na altura da bureta para preencher a bureta com ácido clorídrico. Então, vou preencher aqui toda a bureta. Vou pegar um pouquinho de papel para secar aqui. Depois de preencher toda a bureta com o titulante, né, com o nosso ácido clorídrico, eu vou despejar todo esse ácido no meu becker de descarte. Essa etapa é conhecida como a etapa de
ambientação da bureta. É claro que essa bureta, entre experimentos, ela foi lavada com água de torneira, com detergente e várias vezes com água deionizada, mas para evitar possíveis contaminações e para diminuir a chance da mudança de concentração ou de pH do meu meio, de acordo com o titulante acrescido aqui, nós estamos fazendo a ambientação da vidraria. Uma vez com a vidraria devidamente ambientada, eu vou agora completar novamente a minha bureta com o HCl. E já dessa vez, vou ajustar o menisco para a posição 0 na bureta, para dar início à minha titulação. Faço uma checagem visual no corpo da bureta, para verificar se não há nenhuma bolha presa no corpo da bureta, na parte interna, né? Se houver alguma bolha, eu preciso remover essa bolha antes de dar início à titulação, porque certamente essa bolha vai modificar aí o comportamento da titulação, né? O volume gasto, o volume lido no material. Bom, então vou iniciar aqui a minha primeira titulação. Elevo novamente a minha bureta. E aí, o ponto de viragem mostra o meu indicador na cor amarela. Então, eu só paro a titulação quando eu enxergar a cor amarela aqui, tá? Então, vamos lá. Vejam que nós já estamos trabalhando com indicadores agora que tem uma modificação de cor não tão óbvia e perceptível quanto a fenolftaleína, que sai de um transparente e vai para um rosa. Aqui você tem uma cor meio azulada, esverdeada, e que vai se tornar amarela. Então eu preciso tomar cuidado na observação. É claro que fica visível aqui a diferença, né? Agora vocês estão vendo que, de fato, eu tenho a modificação do comportamento da cor do meu indicador para um amarelo. Então, eu paro a minha titulação nesse momento e anoto o volume, né? Então, eu tenho aqui um volume de 13,26 aproximadamente. Então, vou anotar aqui, né? 13,26 ml de titulante do HCl. Muito bem. Lembrando, né? O 13 é significativo confiável, o 2 é o primeiro decimal também confiável e o 6 é a minha incerteza, tá? Bom, preencho novamente o restante que está faltando de líquido na bureta. Ajusto novamente o menisco. Então, inicio a minha próxima titulação. Titulação de número 2. Então, antes de
iniciar a abertura da bureta, eu começo a agitação da amostra, sempre movimentos circulares uniformes. Titulante sem cair na parede do Elling, caindo diretamente na amostra, sem encostar a ponta da bureta na parede do Elling, tá? Gota a gota. Pronto. Bom, faço a leitura. 13,2. 13,20 ml. Mesmo procedimento novamente. Preencho a bureta. Ajusto o menisco. E titulo a minha terceira vez. Lembrando que todas essas 3 amostras saíram da mesma solução, né? Então elas devem ter aproximadamente o mesmo comportamento. Amostra amarelinha, né, o indicador já amarelo. Faço a leitura do menisco. 13,4. 13,40 ml. Bom, vejam o seguinte aqui, né? A amostra que deu o menor volume, 13,20, é aquela amostra que ainda está um pouco verde. Se a gente comparar entre essas duas, essa daqui, que deu um menor volume, ainda está um pouquinho esverdeada. Então quer dizer que talvez a gente não tenha chegado
no volume final, né? Então, talvez mais uma ou duas gotas aqui. Nós estamos em 13,4. Deixa eu colocar mais uma. Pronto, agora a gente está com ela certinha. Então, aqui teria, na verdade, foram mais... Foram mais 0,15 ml. 0,15 acrescido aqui daria 13,35. Aproximadamente, né? Então, deixa eu acrescentar aqui. Só para a gente fazer o teste no cálculo depois, tá? O importante é os três valores que foram anotados na primeira observação da viragem, né? 13,26 ml, 13,20, 13,40 ml. Bom, se todas elas vieram da mesma solução, elas têm características muito próximas. Nós estamos trabalhando com volumes muito próximos aqui, né? Então, se eu fizer a média desses três volumes, eu vou conseguir, então, converter isso para a concentração, a quantidade em número de mols do hidróxido de amônio que teria ou que tem em cada uma dessas amostras. Sabendo a quantidade de hidróxido de amônio, eu consigo descobrir a quantidade de amônia e, consequentemente, a quantidade de amônia que eu teria em 6 gramas do material, tá? Obviamente, através de um conjunto de cálculos, uma série de cálculos que nós veremos na aula teórica, a gente vai conseguir descobrir o quanto de amônia NH3 tem na nossa amostra, em 6 gramas da nossa amostra original, tá? E 6 gramas, obviamente, vem, né, dessa pasta aqui, que seria a nossa amostra pura, a nossa amostra de origem, tá? Bom, então esse foi o experimento de titulação para determinação de amônia em tintura de cabelo, né, amostra pastosa. Percebam que existe aqui uma série de procedimentos intermediários de preparo da amostra, né, para que ela se torne uma amostra líquida e então a amostra líquida possa ser titulada com uma amostra padrão aqui, que seria o nosso titulante, o nosso padrão secundário, ácido clorídrico, com a sua concentração já padronizada previamente, tá? Bom, o que eu vou fazer agora é basicamente descartar todo o ácido clorídrico. Levar todos esses materiais para o descarte dentro da cuba, nas capelas, e fazer a devida limpeza, a lavagem das minhas vidrarias volumétricas, tá? Porque certamente sou eu que vou utilizá-las nos próximos experimentos, então, quanto mais limpo elas estiverem, menor é a chance de interferência por contaminantes nos meus próximos experimentos. Bom, esse daqui foi, então, o procedimento de determinação de amônia. Espero que vocês tenham entendido todas as etapas. Com relação aos cálculos, nós vamos realizar todos esses cálculos nas nossas aulas teóricas. Tá ok? Pessoal, obrigado pela atenção e até o próximo protocolo. Valeu!